Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga, que quem fala é a Mameturinganga. Eu trouxe algumas informações, eu vou falar de informações porque eu não vou me aprofundar nelas, tá? Muitas pessoas fazem muitas perguntas, existem dúvidas, de uma certa forma, algumas confusões sobre a Quimbanda e outras deidades e outras coisas, né? Bom, a Quimbanda, ela é, pelo menos aqui nós estamos inseridos, que é a Quimbanda das Almas, ela é representada e é uma representação de Bafomé, tá? Pode ter outros nomes, né, que nós desconhecemos, mas o nome que nós damos a essa figura, né, é maioral, tá? Que é o Senhor, que é o Deus, né, no caso, que compõe a Quimbanda, tá? Então ele é o chefe de verdade, tá bom? Com certeza ele existe, isso eu posso garantir. Mas a representação dele como Bafomé, né, foi, acho que uma escolha, eu acredito até que sábia, né, para que pudesse traduzir um pouco sobre o que é, no caso, a Quimbanda que nós estamos inseridos. Bafomé, né, pelo menos historicamente, ele surgiu a primeira vez entre a Ordem dos Templários, né, que deu origem após algumas centenas de anos, e né, a maçonaria. Na verdade, ela é uma junção, existem várias, né, explicações, várias pesquisas, enfim. Ela é a junção, a princípio, de 3 deuses, né? 2 deles eram cultuados até mesmo na Cananéia, né? Inclusive isso criou alguns conflitos na antiguidade com a religião judaica, e eles aparecem muitas vezes, né, descritos aí no Velho Testamento, para quem conhece a Bíblia. Mas, de qualquer forma, eles aparecem muito mais no Zohar, tá? O Zohar. São 3 deuses, na verdade. Baal, né, que é um deus fenício, significa o deus das alianças. Existem várias variações desse nome, né, de acordo com a região, porque quando a gente pensa em antiguidade, Oriente, existiam vários povos e havia, né, uma certa, vamos colocar assim, uma certa globalização. Então muitos deuses eram cultuados em uma região e também eram cultuados em outras, e tinha pequenas mudanças em nomes, né? Baal-zebub, né, que vocês chamam de Beelzebub, né? Baal-peor e Baal-berit. Aí eu tive que anotar, porque são muitos nomes. Moloch, né, um deus famoso na história da antiguidade, principalmente entre os fenícios, sírios, né? Ele tinha um corpo de bode, e ele é representado dentro dos panteões de deuses da antiguidade, de várias culturas. Na Grécia, ele tinha uma associação muito grande a um titã chamado Cronos, e em Roma, Saturno, tá? Então, é o deus do tempo, é o deus que faz parte da criação, né, do universo, tá? E Met, ou Set, que é o deus do deserto, né? Deus das pragas egípcias, né? Deus na verdade, ele é chamado de fato Deus do caos, porque ele se opõe a Horus, tá? Que é o Deus da ordem, tá bom? Então, a princípio, essa seria a formação do nome Bafomé, tá?
Existem outros estudos que está ligado à Cabala judaica, né, que é a cifra Atishbat, que compõe a palavra Sofia, que significa sabedoria. Então, Bet, Pe, Vav, Men, Tav, tá? Essa é a composição, né, do significado. E quando você tira as cifras, né, Asbat, você tem a palavra Bafomé, tá bom? Então, para que vocês entendam um pouquinho, né, o porquê que nós usamos, é uma imagem, é uma representação, tá? De fato, dentro da Quimbanda, né, nós chamamos de maioral, né? Existe uma tríade, né, do Senhor maioral, que é um ser que está além, né, dos humanos, na qual ele se divide em 3, tá? E, normalmente, as falanges de Exus e Pombogiras estão vinculadas a um desses 3, uma dessas 3 divisões do Senhor maioral, tá bom? Também me perguntaram sobre outros deuses, né? Por exemplo, a Babilônia tinha vários, né? Marduk, que era o principal, né? Que era o deus dos deuses. Aí você tem outras representações como Tiamat, deusa do cosmo, Apsu, que é o genitor dos deuses, Lahamu, que é a serpente, né? Que é o lodo dos oceanos, Ansa, que é o deus do céu, é uma deusa, na verdade. Anu, né, que depois deu origem a Anubis, que é o deus dos espíritos, né? Então, nós temos um panteão gigante na Babilônia. Outros me perguntam, né, sobre Lilith. Bom, Lilith era a rainha do céu para os sumérios, tá? Na Babilônia também, né, ela era cultuada como uma deusa secundária, que também significava inconsciente, escuridão, morte, senhora dos desejos, tá? Então era uma deusa. Hecate é uma deusa grega. Engraçado que as pessoas cultuam Hecate, mas ela era a senhora das terras selvagens, né? E a senhora dos partos, ela que protegia, né, os partos, as gestantes, né? Nós temos a mesma figura também entre o panteão dos deuses babilônicos. Ela reinava entre a terra, o mar e o céu, né? Que era o que eles de fato conheciam. Também em Atenas, ela era protetora dos lares, né? A Hecate era protetora dos lares, né? Porque justamente ela era a senhora dos partos, da gestação, tá? Em Roma, ela é chamada de deusa Trívia, tá? Então é a mesma deusa com o nome romano Trívia. Em algumas regiões da Grécia, ela também era a senhora das encruzilhadas, tá? Outra também que aparece muitas vezes, né, é Baste. Baste é uma deusa secundária, que a principal é Ísis, egípcia, né? Ela é representada por um gato. Quem nunca viu um gato egípcio, ele é enorme, né? Ele não tem pelos, né? Até mesmo por causa da temperatura da região. É um gato bem forte, bem musculoso, muito bonito, inclusive. Ela é a deusa da proteção, né? Ela é representada por um gato preto, porque ela só é vista à noite, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, porque às vezes as pessoas cultuam deuses da antiguidade sem saberem de fato, né, qual é o significado deles, né? E não importa o nome, porque quando você vem lá da Babilônia, que é o que a gente mais conhece, né? E começa a ir para os fenícios, assírios, cananeus,
saduceus, Roma, Grécia, né? São os mesmos deuses, né? Só que muda-se, às vezes, os nomes, porque você tem línguas diferentes, né? Tanto a figura, né, de como ele é representado muitas vezes, como a linha de atuação dele é extremamente semelhante, não vou dizer exatamente igual, né, porque tudo é uma questão de interpretação. Então, creio que a minha ideia aqui nesse vídeo é desmistificar um pouco. Quem tá balançando é o Sutra, viu? Vou mostrar pra vocês, peraí. Ó ele aqui, ó. Fala oi. Vocês estão vendo? Fala oi, Sutra. Fala oi. Então, desmistificar um pouquinho, né? Algumas ideias, né? E de que aqui em Banda, de alguma forma, estaria ligado a um culto de deuses e etc. Não, né? Não. O que ficou na antiguidade, não é? Você não estaria aqui. Ah, mas existem cultos? Sim. Quantos? Quantos são efetivos? Quantos realmente trazem resultado? Quantos realmente sabem quem são essas deidades? Quantos? Cada um cultua o que quer, né? Eu só não acredito, e aí é uma opinião muito pessoal minha, para quem sempre estudou, né, todos eles, e muitas vezes, sim, né, mas isso faz décadas, fiz rituais, né, para entendê-los. De fato, resultado mínimo ou inexistente, né? Um certo caos, porque são entidades que estão na antiguidade, de fato, e hoje não respondem dentro do nosso contexto de vida, né? Por exemplo, Moloch só aceitava sacrifício de crianças. Vai cultuar Moloch? Não é? É um pouco complexo isso, certo? Então, vamos tentar sempre entender, né? Antes de... Porque às vezes as figuras são bonitas, sim. São muito bonitas. Mas, de fato, quem são? Né? Existem deidades que têm esses nomes nas culturas orientais, né? E eu falo orientais, né, também, no panteão hindu, etc. Que são... Muda-se o nome, mas são exatamente iguais, né? Nós temos na África, né, não no Oriente Médio, os orixás são muitas vezes semelhantes, né? Quando você olha para os deuses babilônicos, você consegue fazer uma associação muito fácil a alguns orixás. Então, muda-se nomes, épocas, né? Apenas alguns nomes, como são línguas mortas, inclusive, eles não são efetivas. Elas não são efetivas, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu não falo Yorubá, né? Eu tenho uma dificuldade de aprender essa língua. Eu acho que é uma das línguas que eu tenho mais dificuldade. Aprendo algumas coisas. Então, por exemplo, fazer uma oração, que normalmente em cânticos errado, é soletrar uma palavra que vai ter um efeito contrário, né, por falta de conhecimento, eu prefiro falar na minha língua, que eu não vou errar. E eles irão entender, com certeza. Quando você invoca um Deus da antiguidade que já perdeu o seu trono na Terra, pode ser que ele atenda, pode ser que não. Pode ser que você de fato traga uma outra coisa, não necessariamente aquela entidade que na verdade hoje adquiriu outros nomes e não é mais aquele.
Vocês sabem quem vocês estão ativando? Vocês sabem os portais que vocês estão abrindo? Não. Eu vejo muito isso. Né? Vocês copiam em livros, copiam no Google, copiam de outras pessoas que desconhecem menos, na verdade desconhecem mais que vocês, né? Mas vendem, né? Talvez ilusões. Vocês copiam, executam e qual é o resultado? Caos. Caos. Se você olhar a entidade que tá ali, que passou no portal, não tem nada a ver. É que vocês não são videntes. Não tem nada a ver com o que vocês chamaram. Nada. Nada. Muitos desses cultos ainda existem no astral. Existem sacerdotes lá. Que em uma dada época, né, eles desencarnaram. E muitos deles continuaram praticando isso lá. E tem lá os seus seguidores, sim, são as egrégoras. Mas eles não são essas deidades. Eles não Sutra. Eles não são essas deidades. Tá? Não são. Estão muito longe de ser. Tá bom? Então, hoje é um vídeo histórico, informativo, para que vocês consigam de alguma forma entender um pouco, não é? Desmistificar um pouco algumas coisas, principalmente aqui em Banda, né? Nós não trabalhamos com esses deuses. Inclusive, o próprio nome Baphomet não é um deus. Pode ser vários. Ou um significado. Na verdade, sim, dentro da Cabala, dentro da prática cabalista, significa sabedoria. Porque ele é uma figura andrógena, fálica. Tá? É andrógena porque, se vocês separarem, ele transmite, né, os dois polos, masculino e feminino, os dois sagrados. Tá bom? Um grande beijo a todos. Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Um grande beijo. Bom dia a vocês.